Olá, estudante! Tudo bem? Eu sou a professora Thais Lani e faço parte do Acadêmico News, campeão de aprovação. Vamos lá? Estou aqui para ajudar vocês a gabaritar esse vestibular. Vamos juntos? A primeira questão, ela trata aqui desse texto, que é do Julio Cortázar, né, um famoso escritor aí da literatura hispano-americana, né? E a gente tem um textinho aqui chamado Aplastamento de Gotas. Aplastamento de Gotas é um texto curto, né? Bem interessante, tranquilinho de ler. Os textos do Julio são muito bons, né? Bem agradáveis, assim, uma literatura fácil, ainda que ele tenha aí, né, suas nuances, né? O Julio Cortázar, ele gosta muito de brincar com as palavras e ele é excelente. Enfim, então vamos ver essa questão. El cuento de Cortázar es correcto afirmar. Vamos ver. Letra A. Él está contento con la lluvia. B. Él observa la corta vida de las gotas de lluvia. C. Le gusta mucho cuando llueve. D. Al autor no le importan las gotas de lluvia. El autor no pone atención a lo que ocurre con la lluvia. Vamos ver, vamos voltar aqui no textinho. Então, ele começa falando aí, né, que ele diz que é terrível quando chove, né? Chove o tempo todo, lá fora é tudo cinza, ele encontra o balcão dele, né, tudo cheio de gota, de chuva, ele não gosta da água ali, né, daquela coisa molhada e toda. Então, ele diz assim, as gotas, elas caem, né? Elas se aplastam, elas se esborracham, né? Como se fossem bofetadas uma atrás da outra. E aí ele diz assim, que hastío, né? Então ele tem aí essa relação não muito legal com essa chuva. Vamos ver aqui. Então, ele está contente com a lluvia? Já vimos que não, né? Que ele diz que é terrível quando chove, né? Ele gosta muito quando chove? Também não. Ao autor não importam as gotas de chuva? Ele até que, né, dá ali uma olhada para elas, mas ele não diz aí quão importante elas sejam. E o autor não põe atenção ao que ocorre com a chuva? Será? Então, será? Vamos ver aqui o que aconteceu. Aqueles que marcaram letra B, a alternativa correta. Durante o texto todo, Julio Cortázar ele vai explicando aí como que elas se formam, né? Ele diz que tem uma janela, diz que tem el marco de la ventana, que é a moldura da janela. Ele diz que essa gota se forma e vai ficando grande, até que ela cai, plaf, né? Ela se esborracha, né? Esse aplastamento aí é tipo isso, né? Esse esmagamento dessa gota, essa morte propriamente dito, né? Que a gota, quando ela se desfaz em 1000 gotículas, né? Ela morreu ou se transformou em várias. Enfim, fica aí a reflexão. Vamos lá para a segunda questão? Ainda dentro desse textinho, né, do aplastamento de gotas, a gente tem aí a questão 2. Los verbos llueve y cuelga son verbos irregulares, con cambio vocálico o para o e. Que verbos apresentam essa mesma característica? Então, vamos ver aqui. Letra A, costar e comer. Mas aí a gente tem que lembrar de uma coisa. Verbos não são só de um tipo, né? Eles podem ser tanto regulares quanto irregulares. Então, a gente já viu aqui que esses dois que aparecem no enunciado, eles são irregulares. Agora, os regulares também aparecem aqui, né? Vamos descobrir onde é que tem verbo regular e aonde que vai ter, em qual alternativa que a gente vai ter realmente os verbos que vão ter essa irregularidade. Então, bora lá. Letra A. Costar e comer. Vamos tentar conjugar aí na primeira pessoa, né, do singular, yo. Yo
costo? Não, né? Eu questo. Mas é o correto, né? Comer. Eu como. Eu como uma banana. Eu como uma manzana. Sim ou não? Eu como, né? Eu como não, por favor. Involucrar. Eu involucro? Não, né? Eu involucro. Contar. Eu conto. Tu contas? Não. Eu cuento, né? Então, beleza, já vimos aí 2 regulares e 2 irregulares. Letra C. Começar. Eu começo. Não fica bom, né? Esse verbo é irregular? Sim, ele é irregular, só que ele vai pegar aquela outra irregularidadezinha que é bem similar a essa daqui, que é junto, na verdade, quando a gente está lá estudando, né, as irregularidades do presente, e elas estão juntas, né, que é a mudança de O para o E, e aí a gente vai ter também a mudança de E para IE. Então, começar, a gente vai ter aí a mudança do E para o ditongo IE. Comienzo, yo comienzo, tá? Cosechar. Yo cosecho. Não, não fica bom, né? Então, yo cosecho, tu cosechas. Enfim. Soler. Yo solo. Não. Existe a palavra solo em espanhol? Existe, né? Mas não é um verbo. Soler é um verbo irregular. Então, yo suelo. Volver. Yo vuelvo. Olha, conseguimos aí, né? Mas vamos lá para a última, só para a gente ver de novo. Temos de novo cocetear e comer, e a gente já sabe que aqui a gente tem 2 regulares. Então, vamos lá? Acertou aquele que marcou a letra D, né? Os verbos irregulares aí, né? Que tem a mesma irregularidade dos verbos llover, que está ali como llueve, e colgar, que está aqui como cuelga, são da alternativa D. Os verbos soler e o verbo volver, tá bom? Questão 3. Ainda sobre o mesmo textinho. A palavra mientras, muito comum aí nas questões, né, de vestibular, entre outras, mas é muito comum cair. A palavra mientras expressa uma ideia de tracinho, né, espacinho, e pode ser traduzida ao português como espacinho de novo. Então aqui a gente tem que completar essa afirmação, né? Então, vamos lá. Letra A. Significa, é uma concessão? Transmite uma ideia de concessão? É algo que eu estou argumentando aí, que eu estou concedendo, que eu estou explicando, que eu estou... Enfim, sim ou não? Vai caber o assim que? Mas onde é que está isso no texto? Vamos ver lá para ficar melhor contextualizado para a gente? Vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui é o seguinte. Vamos ler aqui só esse trechinho. Se agarra com os dientes mientras le cresce la barriga. Então, ele diz que a gotinha, né, ela tá lá se agarrando com os dentes, né? Tá dando características aí humanas para a gota, né? Se agarra lá com os dentinhos, enquanto a barriguinha dela cresce, ou seja, enquanto surge mais água e ela vai ficando mais grossa, né? Esse é o sentido. Então, se agarra com os dientes mientras le crece la barriga. Que ideia é essa? Então, negación. Está negando algo? Significa nada? Se agarra com os dientes mientras le crece la barriga. Se nada não vai ficar bom aí nesse meio, né? Já perceberam? Simultaneidade. E significa, traduzindo ao português, enquanto. Será? A gente tem 2 ideias aí que enquanto uma coisa acontece, a outra também acontece? Finalidade. Para. Para algo. Se agarra com os dientes para le crece la barriga. Nem fica bom nessa frase. Nem fica
Interessante. Antelación. O que é antelación? É quando a gente coloca uma ideia anterior, algo que a gente coloca antes, né? Se agarra com os dientes antes de crescer a barriga. Não fica bom, né? Então, vamos lá? A palavra mientras, ela significa enquanto, tá? E ela transmite uma ideia de simultaneidade, certo? Então, acertaram aquelas pessoas que marcaram a letra C, tá? Então, quando você vê mientras aí em uma frase, ela está dando a ideia de que algo aconteceu ao mesmo tempo que outra, tá? Então, é isso. As próximas questões, elas são referentes a esse texto, que é de Gabriel García Márquez, né? El Gabo, como é conhecido aí, né? Pela América inteira e por todos os outros países, porque o cara é muito conhecido. Então, o título do texto é Um Dia de Estos. Então, ele trata aqui de um dentista, e aí ele fala logo aqui no começo, né? Que é Don Aurelio Escobar, dentista sem título e buen madrugador. E aí diz que ele chega no seu escritório, abre as gavetas e pega as coisas e começa a trabalhar. E aí ele tá lá, pega um dente, uma dentadura, começa a polir, tirar um dente, aí depois começa a polir esse dente. E aí, até que ele escuta a voz do filhinho dele chamando ele. E aí, ele diz que o filho dele vai e fala que o alcade está atrás dele. Quem é alcade? É o prefeito. Então, o prefeito está procurando o dentista porque está doendo muito o dente dele e está inchado, né, o rosto, enfim. E aí ele diz para o filho, diz que eu não estou aqui. E aí o prefeito diz que ele está, porque ele está escutando a voz dele, né, lá de fora. Então, ele vai e fica lá dentro do escritório dele, dentro do consultório dele, e não sai para atender o prefeito. E aí, até que o filho dele vai e diz assim, pai, disse que se não le sacas la muela, te pega um tiro. Ou seja, se você não arrancar o dente, ele vai te dar um tiro. Então, e aí sem pressa, na maior tranquilidade, né, com um movimento extremamente tranquilo, ele vai e deixa, né, lá o que estava fazendo, e aí ele olha, né, abre uma gaveta lá e se certifica de que lá dentro tem lá sua arma, né, um revólver. E aí ele vai e diz, bueno, dile que venga a pegármelo. Ou seja, então, diz para ele vir aqui, né? E aí, beleza, o prefeito vai e entra na sala, no consultório, deita, e aí ele começa a fazer lá o procedimento, mas a maior tranquilidade. Então, vamos lá para a questão? De acuerdo con el texto, se puede afirmar que A. El dentista era desorganizado e pouco metódico. Você lê o texto cuidadosamente, né? Que é assim, né? Que a gente deve fazer. E se inteirou de que o dentista, ele chegou cedo, né? No consultório dele, bacaninha, começou a trabalhar. E aí, mostra que ele é desorganizado. Em algum momento lá fala que ele tem uma desorganização. Não traz esse cenário, né? Pode até ser que ele não tenha aí uma formação, mas o trabalho dele ele faz ali com certa dedicação, né? Com tudo. Então, ele pega as coisas num lugar e arruma outra aqui. Então, o texto ele não traz claramente se esse homem ele é desorganizado.
El alcalde era muy violento y quería pegarle al dentista com a fresa. Fresa é um instrumento, né, de dentistas. Então, lá diz que ele queria, o prefeito queria ir lá pegar o dentista com o instrumento do dentista? Não, né? Fala outra coisa. C. El dentista no le tenía miedo al alcalde. Será? Será que o tempo que ele passou lá dentro da sala pensando não estava com medo? Mas o texto fala isso? Será que uma pessoa que faz tudo vagarosamente, na maior tranquilidade, está com tanto medo? Letra D. El dolor de muela no era algo insoportável. Aqui não diz, mas nem precisa estar dito que quando a gente sente dor de dente é insuportável sim, né? E já estava inchado. Então, se para estar inchado, é porque já está assim, num nível que não dá mais para aguentar mesmo. Letra E. El dentista não sabia que hacía por não ter um título. Não, ele sabia. Ele não tinha o título, ele não tinha lá, né, o seu diploma e tal, enfim. Mas ele sabia o que estava fazendo, porque e estava, inclusive, né, mexendo ali com os instrumentos, com um dente. Então, ele poderia não ter um título, mas saber o que estava fazendo, ele sabia. Enfim. Então, voltando lá no texto rapidinho, ele vai e diz bem que assim, ó, dile que venga pegármelo. Falou tranquilamente para ele, siente-se. E tratou o prefeito tranquilamente. Buenos dias, tal. Ele estava aí com medo, ele estava se escondendo, ele estava numa situação de, ai meu Deus do céu, o prefeito está aqui. Não, né? Ele estava tranquilo, ele já tinha se certificado de que ele estava protegido, caso o prefeito fizesse realmente alguma coisa com ele. Então, tudo certo, né? Então, aqueles que marcaram a alternativa C, acertaram, tá? O dentista não tinha medo do prefeito, ele estava tranquilo. Questão 5. Essa questão traz o seguinte: a que término mencionado antes en el texto hace referencia el pronombre lo del enunciado lo examinó con los ojos a medio cerrar. Então, letra A. Vamos analisar as questõezinhas primeiro, as alternativas, e aí a gente volta lá no texto para a gente ver. Letra A. Ojos a medio cerrar. É a isso que lo está se referindo. Diente de oro. Alcalde. Hijo de 11 años. Ou, letra E, papá. Qual é o termo que lo está substituindo? Porque aqui ele aparece como um pronome. Lembra, né? Quando o lo aparece numa questão, ele causa aí um rebuliço, né? Ainda mais quando a questão ela não especifica e ela pede que traga, que diga qual a função que ele está exercendo, o que não é o caso dessa, né? Mas só para comentar um pouco, que quando o lo aparece nas questões, as pessoas tendem a pensar, não, mas aqui ele está como artigo neutro, não, aqui ele tá como artigo. Só pensam que ele vai como artigo, mas esquecem que em determinadas frases, determinados casos, ele se comporta como um pronome, ele é um pronome, tá? Quando que ele vai ser artigo neutro? Quando ele aparecer aí diante de um adjetivo, de um advérbio, de um verbo no particípio. Mas quando ele aparece diante de um verbo conjugado, como a gente tem aqui, o verbo examinar, né? Então, lo examinou. Examinou é um verbo conjugado aí, né, no pretérito indefinido, certo? Então, e aí, sendo pronome, o que os pronomes fazem mesmo? Que eu sempre pergunto, pronome substitui nome, faz referência a um outro termo, né? Então, vamos ver lá no texto a que ele está se referindo. Estava puliendo um diente de ouro
lo retiró a la distancia del brazo, tipo isso aqui, né? E lo examinou com os ojos a medio cerrar. Então, ele lo retirou e lo examinou. Então, esse lo aqui, ele faz referência ao diente. Então, bora voltar lá. As questões. Aqueles que marcaram a letra B, né, acertaram. Ele está se referindo aí ao diente de ouro, tá? Questão 6. Según el texto, la expresión pegármelo se refiere a, letra A, pegar al hijo, B, buscar el hijo, C, encontrar al padre, D, buscarle pronto, E, darle un tiro. Papá, ¿qué? Dice el alcalde que si le sacas una muela, dile que no estoy aquí. Dice que sí estás porque te está oyendo. Mejor. Papá, ¿qué? Dice que si no le sacas la muela, te pega un tiro. Bueno, dile que venga a pegármelo. Então, esse pegármelo está se referindo ao filho, a buscar o filho, a pegar o filho, né? Então, como vimos lá no texto, a frase seguinte, a frase anterior a essa expressão pegármelo, é a que diz o filho do dentista. Ele diz, se não le sacas la muela, dice que te pegas um tiro, né? Então, ele vai e diz, então, diga que venga pegármelo, né? Então, bora lá. Qual a alternativa, então? A alternativa D, né? Texto 3. Texto 3 traz aqui o seguinte título. Latinoamérica aumenta el gasto en educación, pero sigue lejos de la media. Ou seja, a América Latina aumenta o gasto na educação, mas segue longe da média, né? Então, ele vai trazer aqui dados, porcentagens de alguns países, né? Brasil, Chile. E aí, ele vai falando aí de jovens que estudam, que trabalham, que fazem uma coisa, outra, ou que não fazem uma das duas coisas, nem estudam, nem trabalham, enfim. E isso aqui é uma notícia, né? É importante a gente também se atentar para os gêneros, né? Olhar para os textos e identificá-los. A gente tem aqui, né, a fonte El País, então temos aqui uma notícia. Então, a questão 7 traz o seguinte. El término ninis, en el primer párrafo del texto, se utiliza para referirse a, letra A, los jóvenes que tienen poco estudio y nada de trabajo. B, los jóvenes que han estudiado pero no encuentran trabajo. C, los jóvenes que estudian y trabajan. D, los jóvenes que no estudian y tampoco trabajan. E, los jóvenes que están en paro por razones econômicas. Então, bora ver. Esse texto é um pouco maior, né, e tal, mas ele não traz aí uma questão de interpretação propriamente dita. A gente vai ter que buscar lá dentro do texto onde está essa informação, né? O texto traz aí, fala desse termo ninis, mas vamos ver o que significa. Vamos lá, a gente já viu que as alternativas, né? Vamos ver o que o texto mostra pra gente. Ele fala aqui no final do primeiro parágrafo o seguinte. Es el caso, por ejemplo, de los jóvenes de 15 a 29 años que ni estudian ni trabajan, ninis, que todavía supone al 20% del total en los 3 países estudiados, por debajo de la media del 15% de la OCDE, né? Então, es cooperación y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
é o significado da sigla. Então, o que a gente viu aqui? Que trata das pessoas aí que nem estudam e nem trabalham. Então, aqueles que marcaram a alternativa D acertaram, tá? Quando vocês virem esse termo ninis, é porque a gente tem aí um jovem que nem está estudando e que nem está trabalhando, tá? Ele não está fazendo nenhuma das duas coisas. Questão 8. Vamos lá. Os verbos empleados en las frases subrayadas del párrafo 2 estão em... Isso aqui é uma questão, né, gramatical, verbal. Uau, maravilhosa, né? Letra A, pretérito perfecto simple. B, pretérito imperfecto. C, pretérito perfecto compuesto. D, pretérito pluscuamperfecto. Letra E, pretérito anterior. E agora? Vamos lá? Volta lá no texto para analisar isso aí, para a gente ver onde é que está esse sublinhado, né? Então, lemos aqui, primeiro parágrafo, no finalzinho dele temos han concluído los estudios secundários. Esse han concluído, né? No início do segundo... Opa, errei. Oh, Deus. Então, voltando aqui no texto, no início do segundo parágrafo, a gente tem a seguinte frase sublinhada. Que han concluído sus estudios secundários. Então, han concluído, né? É a forma verbal? Ou seria só han? Ou seria só concluído? Não, são as duas, né? Porque a gente tem aqui, não vou dizer ainda, né? Vamos deixar para daqui a pouquinho. Mais embaixo, ainda no segundo parágrafo, a gente tem o seguinte. El país es asimismo uno de los que más ha incrementado sus versiones en educación. Onde está a forma verbal? Ha incrementado. Lá embaixo, no finalzinho do parágrafo, la mayor inversión tampoco se ha reflejado. Então, em melhores salários. Então, a gente já viu aí que a gente tem duas palavrinhas nesse tempo verbal. Bora voltar lá nas opções? Então, letra A. Pretérito perfecto simple. Quando a gente vê simple no nome, né, de um tempo verbal, a gente já lembra logo que simples se trata de uma palavra, ou seja, de apenas um verbo, no qual a gente vai adicionar desinências, ou seja, aquelas terminaçõezinhas, né, de pretérito perfeito simples ou indefinido, né? Não esquece aí da nomenclatura, tá, gente? Eu sempre peço para vocês se ligarem na nomenclatura dos tempos verbais, né? Que tem bancas aí que gostam de brincar com esses nomes, né? Modificar, colocar um, colocar outro, né? Então, sempre saiba as duas ou mais nomes, as nomenclaturas que esses tempos verbais têm. Então, por exemplo, um exemplo de verbo no pretérito perfeito simples seria cantar. Eu cantei, tu cantaste, ella cantó, nosotros cantamos, vosotros cantasteis, ellas cantaron, né? Então, temos aí um único verbo e terminações. Pronto. Letra B. Pretérito imperfecto. Pretérito imperfecto é aquele tempo verbal que trata aí de ações que se repetiam no passado, né, que tinham aí uma frequência, né? E aí, como a gente sabe, nesse tempo verbal aí não traz nenhum nomezinho na nomenclatura dele, apontando se é simples ou é composto, mas a gente conhece o pretérito imperfecto como um tempo simples, né? Então, também, igual da alternativa A gente vai ter uma palavra, uma raiz, na qual a gente vai adicionar terminações. Então, se os verbos terminam em AR, por exemplo, a gente vai ter aí um aba, né, a terminação. Se a gente tem um verbo terminado em ER ou IR, né, segunda e terceira conjugação, a gente vai ter aí um ia, né, de eu comia, de eu bebia, né? Então, a gente tem aí
um verbo de tempo simples, ok? Letra C, pretérito perfeito composto. Agora o negócio ficou bom, né? Porque a gente viu que lá tem duas palavras. Então, tem duas palavras. Por exemplo, reflejado. Que letra bonita. Reflejado. Então, a gente tem aqui um verbo que é auxiliar e um verbo aqui que é o principal. Tá? Então, temos aqui um tempo composto, né? Tempos compostos, tem um verbo auxiliar e um principal. O verbo auxiliar na língua espanhola de um tempo composto vai ser o verbo haber. E o verbo principal vai ser o verbo no particípio, tá? Qual é o particípio mesmo? Tá, temos os particípios regulares que terminam em ado ou ido e temos os irregulares que têm aí várias formas de terminação, né? Mas o fato é, o verbo auxiliar, ele vai tratar da pessoa que está falando, né? Ele vai mostrar quem está falando. E o principal, ele vai só falar da ação que foi feita, né? Então, vamos lá. E aí a gente tem que descobrir como que esse verbo tá, né? Porque ele não vai aparecer da mesma forma em todos os tempos compostos, né? Ele vai se modificar aí. Então, a gente tem an, e esse an, ele está no presente, tá? Esse verbo haber está conjugado no presente do indicativo, ok? E aí, a gente tem aqui um verbo terminado em AR, que é reflejar, e temos aqui o particípio ado, ok? Certo? Isso foi para a letra C, tá? Vou colocar aqui bem aqui do lado. Vamos lá em pretérito plusquamperfecto, que também é um tempo composto, né? Acho que vocês já viram em algumas questões por aí. O pretérito perfeito composto, o pretérito plusquamperfecto, desculpa, ele também é composto, tá? Ele aparece assim: había reflejado. Então, pretérito plusquamperfecto, ele vai trazer o verbo haber, que é o auxiliar, não esqueça nunca, tá? Esse verbo auxiliar aqui, verbo haber, já vai estar no pretérito imperfeito. Olha que legal. Então, a gente vai tratar aqui de duas situações. Então, aqui na letra C, nós temos pretérito perfeito composto, né, que já trata aí dessa ideia de um passado que tem ainda relação com o meu presente. E na letra D a gente tem um passado do passado, né? Porque o plusquamperfecto, ele é o mais que perfeito, né? Então, a gente tem uma ação passada dentro de outra ação passada. E é isso que está querendo dizer lá naquelas frases que estão sublinhadas? Não, né? Então, e aí, eu nem vou para a letra E, porque a letra E, ela traz aqui o pretérito anterior. E esse pretérito anterior, ele é uma outra discussão, ele nem entra aqui. Vamos ficar aqui entre C e D? Então, vamos lá. Letra C. Letra D. Olha como ficaria o verbo auxiliar na letra C. Olha como fica o verbo auxiliar. Qual é a forma que aparece lá nas frases? Esta ou esta? Então, an concluído, an incrementado, a reflejado, tá? Então, aqui a gente tem todos os verbos auxiliares, que é o verbo haber, no presente do indicativo, e isso já
significa, né, que ele está no pretérito perfeito composto, então a gente marca aí a letra C, ok? Então, certo? Aqueles que marcaram a letra C já estão aí a um passo de gabaritar essa prova de espanhol. Vamos lá, gente. Por último, questão 9. Seguinte. El vocablo en negrita al final del segundo párrafo es... Vamos ler as alternativas primeiro, depois a gente volta lá para a gente ver esse termo sublinhado. Letra A. El adjetivo demostrativo que determina los profesores. B. Pronombre demostrativo que hace referencia a los profesores. Letra C. Pronombre demostrativo que completa el sentido de los profesores. D. Adjetivo demostrativo cuyo antecedente es los profesores. Y letra E. Pronombre demostrativo cuyo antecedente es toda la frase anterior. Vamos lá? Então, a palavra sublinhada, em negrito, no caso, é essa. É o seguinte, no final, no início da linhazinha lá, seguindo o ponto, né? La mayor inversión tampoco se ha reflejado en mejores salarios a los profesores. Estos, cuando completan 15 años de experiencia, pueden ganar hasta $20,000 al año. Por aí vai, tá? Então, estos faz referência ao quê? O que é esse estos? Para que serve isso? Letra A. Adjetivo demonstrativo, que está determinando aí os professores. Geralmente, os adjetivos, eles acompanham aí um substantivo, né? Ele está sempre perto de um substantivo. Então, ele está ali, perto. Não, ele está depois, né? Geralmente, eles aparecem antes. Então, vamos ver. Letra B. Pronome demonstrativo que faz referência aos professores. Letra C. Pronome demonstrativo que completa o sentido de professor. Geralmente, os pronomes, eles servem para retomar termos, né? Os demonstrativos, principalmente, né? Letra D. Adjetivo demonstrativo, de novo? Não. Pronome demonstrativo, cujo antecedente é toda a frase anterior? Não. Ele não fala de tudo que foi dito antes. Ele está retomando apenas um grupinho ali, né? Uma palavra em específico, né? Então, aqueles que marcaram a alternativa B acertaram. Por quê? Estos está retomando a los professores. Aí fala que estos ganham isso, tá? Então, ele está retomando esse termo e para que o texto ele não fique aí difícil, pesado, né? Para não ficar repetindo os professores. Então, usamos aí esse pronome demonstrativo para fazer referência, para retomar esse termo dito anteriormente, ainda que ele estivesse aqui perto, tá? E aí, detalhe, né? Quando a gente fala de pronomes demonstrativos dentro de textos, a gente tem temos que lembrar, né, da questão de longe, perto, muito perto, né? Estos, para o que está bem perto, né, que está muito próximo. Essos, para aquele que não está nem tão perto nem tão longe. E aqueles, para aquilo que já foi dito bem antes, tá? Então, e é isso, pessoal. Espero ter ajudado, esclarecido algumas dúvidas que vocês pudessem ter. E espero que vocês gabaritem esse vestibular, porque aqui é o campeão de aprovação e nós estamos com vocês, tá? Até lá, pessoal! Hasta luego!